Fala amigos, tudo bem com vocês? House of Cards chegou aí na Netflix, já deu tempo de todo mundo fazer aquela maratona maneira, né? E eu tava aqui pensando, Frank Underwood é um baita de um sacana, mas não é que tem algumas coisas que ele pode ensinar pra gente? E é o que eu vou passar hoje aqui pra vocês, alguns ensinamentos pra vida de nada mais nada menos do que Frank Underwood. O nosso querido presidente aí dos Estados Unidos tem algumas frases incríveis e eu vou contar algumas aqui. Olha só, você não quer trabalhar em nenhum lugar que você não esteja disposto a ser demitido. E o que Frank Underwood quis dizer com isso? É muito simples. Se você quer ser bem sucedido, está na hora de você sair da sua zona de conforto. Não se contente em ficar parado. Ficar parado leva à apatia e a apatia mata a ambição. Então se mexe, não tenha medo de correr riscos. A vida é feita de riscos. E quando você se arrisca, às vezes você consegue muita coisa boa. Mas sempre se arrisque com consciência do que você está fazendo. Por isso vem a nossa segunda lição do nosso querido e lindo presidente. O coração estrangula a mente quando atrai para si todo o sangue do corpo. Decisões baseadas em emoções não são decisões, são instinto. Ou seja, Frank Underwood mandou muito bem. Por quê? Porque em tudo na vida você precisa de uma coisa só. Uma palavrinha, autocontrole. Quantas vezes você não viu alguém testando a paciência do Frank? Quantas vezes você não viu alguém cutucando ali o Frank? O Frank ele teve sangue frio até para colocar uma medalha no peito de um militar que abusou da mulher dele. Frank Underwood sabe muito bem que explodir nunca é a melhor opção. Imagine explodir no trabalho. Ou seja, manter sempre a calma faz você pensar com mais clareza. A emoção é muito legal, a emoção faz coisas lindas com a gente, mas em certos momentos é melhor você segurar a emoção e trabalhar com a razão. Pensa antes de agir. Frank Underwood diz outra coisa. Mudar é o caminho para melhorar. Mudar sempre é o caminho para a perfeição. Quem aí lembra das aulas de biologia do colégio? Lembra do Lamarck? Lamarck falava que a melhor forma dos seres sobreviverem era se adaptar ao ambiente. Ou seja, você que está aí me assistindo, pare de ser cabeça dura. Se as coisas mudam, por que não mudar com elas? Aprenda com o que está acontecendo ao seu redor. Você evolui na sua vida, você evolui no trabalho, você evolui como ser humano. Reconhece às vezes aí que você está errado. Quem acha que está sempre certo é muito chato, não é? Ou seja, não é feio mudar de opinião, não é feio você admitir que errou. Não é feio você pensar que aquilo que você sempre imaginou que era certo, pô, não é certo. Pensa de uma outra forma, acha uma outra solução para as coisas. Quer saber um outro motivo para você mudar? Vem aí uma outra frase de Frank Underwood. Até Aquiles era tão forte quanto o seu calcanhar. E o que ele quis dizer com isso? Todo mundo tem uma fraqueza. E o que você vai fazer com essa fraqueza? Você vai ignorar? Você está errado. Não ignora a sua fraqueza. Vamos saber aí quais são as nossas fraquezas e fazer o quê? Fortalecer cada uma delas. Assim que você fortalece a sua fraqueza, ela não vai mais ser o motivo da sua derrota. É muito engraçado a gente ver que um cara como Frank Underwood tem sim uma qualidade. E essa qualidade é o quê? É a palavra. E olha, a palavra é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter. Não tem nada pior do que aquela pessoa que diz uma coisa e faz outra, te promete uma coisa e depois fala que não prometeu. Ainda bem que hoje existe uma coisa chamada print, né? Ou seja, falou alguma coisa, mantém isso que você falou, porque a palavra é muito importante. As pessoas passam a confiar em você e a te admirar por isso. Frank também diz uma coisa. Se você não gosta de como a mesa está posta, vire-a. E o que ele quer dizer com isso? A gente costuma culpar tudo ao nosso redor para tirar o peso do nosso fracasso. E isso é muito errado. Se você quer que alguma coisa aconteça, vai lá e faz a coisa acontecer. Não culpa
isso ou aquilo ou aquela outra pessoa por não ter dado certo. A maioria das coisas depende de você. Eu digo a maioria porque assim, a gente não pode fazer a chuva parar de cair, mas a gente pode sair de casa com um guarda-chuva. Ou seja, pare de culpar tudo e todos e qualquer coisa e faça acontecer. Simples, né? Em certo momento, o Frank diz assim: eu não vou perder minha determinação, eu vou seguir em frente mesmo que eu tenha que fazer sozinho. O Frank ele não deixa se abater por qualquer coisa. Muita gente diz que vai acabar com ele, muita gente diz que aquilo não tá certo, mas o que ele faz? Ele segue em frente. Ou seja, você não fica mexido com qualquer coisa. Vai ter gente que vai falar que não vai dar certo, vai ter gente querendo te ferrar. Só que tem uma coisa, essas pessoas, elas não são você. Então, se você acredita naquilo, vai. Aprenda a diferenciar os bons conselhos daqueles conselhos de quem quer te ver derrotado. Frank diz uma outra coisa. É assim que você devora uma baleia. Uma mordida por vez. Então você tem lá aquele seu objetivo, você tem que realizar alguma tarefa, você tem que conquistar alguma coisa na vida. E o que você faz? Você vai lá com tudo. Calma. É muito importante você aprender a ir com calma e realizar uma coisinha por vez, realizando uma tarefa de cada vez, resolvendo um probleminha por vez. Divide aquilo que você quer fazer em pequenas coisinhas. Aí quando você menos espera, aquele problemão, você conseguiu resolver. Por quê? Porque você deu uma mordidinha por vez. E no final você comeu a baleia inteira. Considere o final, não apenas o começo. Foque a longo prazo. Sim, essa é uma outra lição de Frank Underwood. Foca a longo prazo. O que você precisa ter muito nessa vida é foco. Saiba bem o que você quer e mira lá. Faça todos os seus planos, bola bem a sua estratégia e manda ver. Frank chegou onde chegou desse jeito. Ele traçou as metas, ele traçou todos os planos, traçou as estratégias e foi com tudo. Não desistiu até chegar onde ele queria. É lógico que você não deve ser um baita de um sacana como ele foi, né? E essa é uma outra lição, acho que é a lição mais importante de todas. Chega onde você quer chegar assim, mas não puxa o tapete de ninguém. É muito mais legal você chegar ali no topo pelos seus próprios méritos. É difícil? É muito difícil. Mas você vai ver como vai valer a pena. Se você constrói esse seu caminho de uma forma errada, pode dar certo no começo, pode ser legal, você pode conseguir bastante coisa. Só que lá no fim, você vai ser lembrado. Vai ser lembrado como? Como um baita de um sacana, como um Frank Underwood. E você não quer ser lembrado como Frank Underwood. Você quer ser lembrado assim como uma pessoa muito especial, como alguém que todo mundo quer ser. Então tudo que você faz vai deixar um rastro. Você pode ser lembrado por ser uma pessoa incrível, ou você pode ser lembrado por ser uma pessoa horrível. Todo esse caminho vai te dar muito prestígio ou vai queimar o seu filme. Por isso é muito simples, não seja... É isso, muitas boas lições para você aprender a melhorar na sua vida. E para isso que a gente está aqui, né? No canal, dá o seu joinha, me procura no Instagram, Breno Piero. A gente vai conversando, trocando mais ideias. Se você tiver sugestão, por favor, será muito bem-vinda. E a gente se vê quando der.